Começa agora. Aedas no ar. Imagine viver mais de 6 anos sem poder sequer velar um ente querido. Vítima do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, esse foi o drama da família de Maria de Lourdes, uma das 272 vítimas fatais do desastre-crime que ocorreu em janeiro de 2019. Os segmentos de Maria de Lourdes da Costa foram localizados pelo Corpo de Bombeiros no dia 6 de fevereiro e identificados pelo IML. Maria de Lourdes tinha 59 anos na época do rompimento. Estava a passeio em Brumadinho e hospedada na pousada Nova Estância, que foi soterrada. 2 vítimas ainda não foram encontradas. As buscas continuam para localizar Tiago Tadeu Mendes da Silva e Natália de Oliveira Porto Araújo. A Aedas manifesta sentimentos e solidariedade aos familiares de Maria de Lourdes e das 2 vítimas ainda não encontradas. Por aqui, hoje e sempre, fazemos memória às 272 pessoas que perderam suas vidas no rompimento da barragem da Vale em Brumadinho e renovamos também nosso desejo de justiça. Você está ouvindo Aedas no ar. Olá para você que está ouvindo o programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, a Aedas, que presta assessoria técnica independente para atingidos e atingidas nas regiões 1 e 2 da Bacia do Paraopeba. Aqui quem fala é Douglas Kissen e no programa de hoje vamos falar sobre o PTR, Programa de Transferência de Renda. Vocês já sabem que a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, anunciou em novembro do ano passado que a partir de março haverá um corte de 50% do valor do PTR. A exceção são familiares de vítimas fatais, adolescentes e crianças que continuarão recebendo o mesmo valor. As comunidades atingidas solicitaram para a Aedas que fosse realizado um estudo sobre o PTR. E é sobre esse estudo e o que ele aponta de perspectivas que nós vamos falar aqui hoje. Além disso, também vamos comentar sobre as reuniões intercomunitárias para conferir os danos causados pelo rompimento da barragem. Quem está com a gente por aqui é a Gabriela Cavalcante, coordenadora dos anexos 1.2, 1.13 e 1.4. Ela vai falar sobre o estudo feito pela Aedas, chamado PTR Continuidade e Não Redução. Gabriela, seja bem-vinda ao Aedas no ar. Ei, gente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje falando com as pessoas atingidas. Bom, para começar, você poderia contar como surgiu a proposta de fazer esse estudo sobre o PTR? A proposta de fazer esse estudo veio das próprias comissões de atingidos e atingidas das 2 regiões, muito provocado pela divulgação da notícia que informava que a partir de março de 2025 o valor das parcelas do PTR seria reduzido pela metade e que a previsão de duração do programa continuaria até abril de 2026. Quando essa notícia foi repassada pela equipe do anexo 1.2, em reunião de comissões das 2 regiões, as lideranças explicaram que o PTR não poderia ter seu valor reduzido e não poderia estar caminhando para o seu fim. A reparação integral ainda está longe de se tornar uma realidade. Por conta disso, as comissões solicitaram que a Aedas elaborasse um estudo trazendo argumentações para continuidade e para não redução do valor das parcelas do programa. E Gabriela, quais seriam os principais destaques do estudo? No estudo, nós destacamos a caracterização da população que nós assessoramos, com um olhar voltado para os marcadores sociais da diferença. Também é um destaque a contextualização das principais demandas e problemas relacionados ao PTR que chegam para a equipe técnica. Também é um ponto, a explicação sobre a execução e impactos do PTR, trazendo as implicações do programa no desenvolvimento socioeconômico, os problemas e fragilidades da execução. E por fim, a gente destaca também os caminhos jurídicos possíveis para a continuidade do PTR após abril de 2026, tratando de pontos, inclusive, como a PNAB, que é a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas, como um precedente normativo. O estudo também apresenta alguns dados coletados pela Aedas em relação ao PTR. Você poderia comentar quais são esses números e o que eles revelam de importante no debate sobre a continuidade do PTR nos territórios atingidos?
A título de demonstração, o estudo traz que de janeiro a dezembro de 2024, a AEDAS realizou 1.320 atendimentos sobre o PTR, o que representa aproximadamente 51% do total de atendimentos realizados pela ATI entre todos os assuntos relacionados à reparação. A AEDAS ela também recebeu 189 demandas coletivas ou individuais de pessoas ou comunidades que apresentam algum problema relacionado ao PTR, representando, nesse caso, 23% de todas as demandas recebidas nesse período. Esses números demonstram que, mesmo após mais de 3 anos do início, o PTR ainda é uma das principais pautas levantadas pelas pessoas atingidas, já que é a medida de reparação mais concreta, mais palpável para os atingidos até hoje. O alto número de demandas, atendimentos, reclamações e problemas relacionados ao PTR confirmam essa realidade. Por isso, a gente entende que a redução ou fim do PTR, antes que a reparação integral seja efetivada, pode gerar graves consequências na vida das pessoas atingidas. E, Gabriela, o estudo sobre o PTR destaca também a questão das pessoas atingidas que estão em maior vulnerabilidade. Qual a avaliação da AEDAS sobre esses grupos? O estudo, como você comentou, apresenta uma contextualização da população atingida com relação à raça, cor, a identificação de gênero, a faixa etária e se é PCD ou não, ressaltando que a população atingida não é homogênea, mas diversa, e que se deve ter um olhar atento aos grupos mais vulneráveis. Ao anunciar sobre a redução, a FGV indicou que as pessoas atingidas que estão inseridas no programa terão uma redução de 50% do valor das parcelas a partir de março de 2025, com exceção dos familiares de vítimas fatais e das crianças e adolescentes. Isso porque, segundo a Fundação, as instituições de justiça resolveram preservar o valor do benefício pago às crianças e adolescentes por serem grupos mais vulneráveis. No entanto, o que se observa, segundo o estudo, é que outros grupos vulneráveis que terão suas rendas mensais reduzidas a partir de março não foram levados em consideração. Os dados que foram apresentados pela AEDAS reforçam o entendimento que, ao se pensar e executar qualquer prática que afete diretamente as pessoas atingidas, é importante levar em consideração esses marcadores. Isso porque as pessoas atingidas que se encontram em situação de maior vulnerabilidade sofrem os danos de forma agravada, o que demanda uma priorização no processo de reparação para que não se reproduzam ou intensifiquem as desigualdades e violações de direitos vivenciados por esses grupos. Tá certo, Gabriela, muito obrigado por trazer essas informações aqui no AEDAS no ar. E vamos seguir com o tema do programa de hoje, que é transferência de renda. Mas agora, ouvindo as pessoas atingidas. No último dia 24, nas vésperas de completar 6 anos do rompimento da barragem, o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, fez uma série de atos. Nossa equipe esteve no local acompanhando e conversou com algumas atingidas sobre a perspectiva de redução do PTR. Vamos conferir o que a Márcia, atingida de Joatuba, integrante do MAB, disse a respeito. Eu venho falar sobre a importância da não redução do PTR e de não haver o corte em abril de 2026. A indenização, a reparação ainda não aconteceu, as pessoas estão doentes. O anexo 1.1, ainda ele não está acontecendo, então não houve reparação. O pessoal está doente, com a redução, temos pessoas que necessitam desse dinheiro para manter a sua saúde e para ter alimentos dentro de casa. Temos pessoas que não tiveram acesso ao programa de transferência de renda até hoje. Tem pessoas, igual comunidades indígenas, que até hoje não foram reconhecidas pelo programa de transferência de renda. Então, não aceitamos a redução e não aceitamos o término dele também em abril de 2026. Então, tem que haver um novo acordo, sim. E a Ilza, de Brumadinho, também esteve no ato e falou da importância do programa na renda das pessoas atingidas. O PTR, por incrível que pareça, ele tem que continuar no território atingido, porque hoje não temos como trabalhar, como ganhar o nosso pão de cada dia. Ilza e Márcia, muito obrigado pela participação no AEDAS no ar. Nós vamos para o intervalo e na sequência continuamos com nossa conversa com Gabriela Cavalcante para falar das perspectivas do estudo sobre o PTR. Não sai daí que já estamos de volta. Estamos apresentando AEDAS no ar. Voltamos a apresentar AEDAS no ar.
Estamos de volta, eu sou Douglas Kissen e você está ouvindo o AEDAS no ar, informativo da assessoria técnica independente dos atingidos e atingidas pelo rompimento da barragem da Vale. Antes da gente seguir a conversa com a Gabriela Cavalcante sobre o PTR, vamos com a repórter Júlia Holden, que acompanhou as reuniões intercomunitárias na região 2. Nos dias 2 e 8 de fevereiro, as comunidades atingidas dos municípios que formam a região 2 participaram das reuniões intercomunitárias para debater os danos coletivos causados pelo rompimento da barragem da Vale, que atingiu a Bacia do Paraupeba e a represa de Três Marias. As reuniões aconteceram em Betim, Joatuba, Mário Campos e São Joaquim de Bicas. Os encontros tiveram como objetivo realizar uma importante devolutiva e conferência da lista prévia de danos coletivos que foram organizados pela AEDAS desde 2020, junto às pessoas atingidas nas regiões 1 e 2. O espaço de hoje, ele é um marco do processo participativo de construção do diagnóstico, onde está sendo trazida uma parte importante dos resultados e que poderá basear a reparação através do anexo 1.1. O diagnóstico participativo, ele vem sendo construído desde 2020 e ele é um instrumento fundamental para as lutas das pessoas atingidas pela reparação integral. Essa que você está ouvindo é a Juliana Funari. Ela é coordenadora na AEDAS. O diagnóstico ele foi construído de uma forma ampla, considerando as diversas dimensões dos danos, as diferentes naturezas jurídicas dos danos, para responder aos diversos caminhos possíveis da reparação que vão se abrindo a partir da luta das pessoas atingidas, seja dentro do acordo ou do processo judicial. Aí, a partir desses diferentes recursos e programas de reparação, seja do acordo ou do processo, a gente pode utilizar o diagnóstico, fazendo os tratamentos e as análises técnicas dos dados e dos danos, para verificar quais são os danos que devem ser reparados por cada tipo diferente de recurso. Uma das participantes foi a mãe Kimazandê, do Centro de Umbanda Mãe Maria Conga, localizado em São Joaquim de Bicas. Vamos conferir o que ela disse. Olha, o debate hoje foi muito produtivo, foi sobre as nossas perdas, os nossos danos, e eu acho que se a gente continuar unindo essa força, a gente vai ter uma vitória muito grande. Para a gente, a parte mais difícil para a nossa comunidade é a perda foi do rio, que hoje nós não podemos ter a nossa prática, nós não podemos pegar ervas, todas estão contaminadas, muitas morreram. O rio, que a gente usava para tomar banho, nossos rituais, hoje não pode ser feito. Os animais, foi uma perda muito grande. A Alessandra Ferreira de Souza, atingida de Betim, também participou dos debates e conta como foi. A assessoria técnica, a AEDAS, reuniu os atingidos das comunidades aqui do município de Betim para estar falando sobre os danos coletivos causados às comunidades. Então, nós estamos fazendo um debate que compete aos danos coletivos de cada comunidade, fazendo uma revisão se está faltando alguma comunidade que não foi contemplada ou até mesmo retirando uma comunidade de um danos que ela não se enquadra. Então é mais ou menos isso que nós estamos fazendo, sistematizando os danos coletivos dos atingidos hoje. Além das reuniões na região 2, também acontecem no mês de fevereiro reuniões intercomunitárias na região de Brumadinho para debater os danos. No próximo programa, traremos mais notícias a respeito. Muito obrigado, Júlia. A gente segue agora com nossa entrevista com a Gabriela Cavalcante, coordenadora dos anexos 1.2, 1.3 e 1.4. Nesse programa, estamos conversando sobre o estudo feito pela AEDAS, chamado PTR, Continuidade e Não Redução. Gabriela, em relação ao andamento do PTR, quais são as principais questões apontadas pelas pessoas atingidas? Sobre isso, são muitas as demandas e os problemas apontados, Então a gente tem como um dos problemas principais atrasos e falhas no pagamento das parcelas do PTR. Um exemplo disso foi o atraso em janeiro, em 4 dias, Há também problemas relacionados a informações divergentes entre o 0800 da FGV e o atendimento presencial. Muitas vezes os atingidos relatam que quando ligam para o 0800 recebem uma determinada orientação e quando vai ao atendimento presencial já recebem outra. Uma outra reclamação muito recorrente é a falta de transparência sobre os custos de operacionalização do programa e também a demora na análise dos cadastros.
cadastro. Algumas pessoas atingidas relatam que há uma demora, por vezes, de 1 ano aí de espera até ter um retorno da FGV sobre o seu cadastro. E para finalizar, quais são as perspectivas sobre o PTR apontadas no estudo? Pela FGV, as perspectivas para o PTR são de que haverá uma redução de 50% do valor das parcelas para todos os atingidos a partir de março de 2025, né? Com exceção dos familiares de vítimas fatais, crianças e adolescentes, e de que o programa possui previsão de durar até abril de 2026. Já o estudo elaborado pela EDAS, né, a pedido das comissões, busca trazer fundamentos e argumentos para que as perspectivas sobre o PTR sejam justamente opostas a essas divulgadas pela Fundação. Inclusive, o estudo foi encaminhado para as instituições de justiça, né, e a gente espera conseguir demonstrar que as perspectivas sobre o PTR devem ser de não redução do valor das parcelas e de continuidade até que a reparação integral seja uma realidade na vida das pessoas. Beleza, Gabriela, muito obrigado pela presença no AEDAS no Ar e pelas informações sobre esse programa que é tão importante para as pessoas atingidas. Eu que agradeço, fico à disposição. Você está ouvindo AEDAS no Ar. Quanto vale a mineração predatória? Atingidos das regiões 1 e 2 da Bacia do Paraopeba reagem à propaganda da Vale, que tem como título Transformar o Amanhã Hoje. Quem a gente escuta a partir de agora é a Shirlene Gerdiquem, de Brumadinho, e a Lucimar Pereira, de Igarapé, que compartilharam a preocupação com a saúde e o meio ambiente 6 anos após o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Você já parou para pensar como os minérios fazem parte da vida da gente? O níquel está em praticamente tudo movido a bateria. Dos novos carros elétricos ao velho relógio da cozinha, onde essa turma conta os segundos pro bolo. Quase tudo na nossa vida tem a ver com mineração. Transformar o amanhã hoje tem a ver com a Vale. Se fosse um tipo de mineração que não comprometesse a vida, a saúde da população e do meio ambiente, é muito lindo fazer esse tipo de propaganda. Mas, infelizmente, não é isso. O que está sendo vinculado está romantizando um problema da exploração de todo tipo de mineração pela Vale, contaminando rios, floresta e todo a população em torno. Os atingidos estão sendo muito prejudicados e prefeitura, estado, defensoria não vê isso. Só vê as coisas boas do minério, que é o dinheiro, é a ambição do dinheiro. O material oriundo da contaminação está sendo jogado na cava que pode atingir o lençol freático, né? Então, disso aí, tirar um material contaminado e colocar em outro ambiente que vai contaminar o lençol freático, não é a melhor opção. A nossa água está contaminada, o nosso ar está contaminado, a natureza está contaminada. A gente planta uma planta hoje, a gente não sabe o que está comendo. Porque da planta, da terra, já não tem um diagnóstico concreto. E as plantas estão morrendo. Não é só o ser humano. Os bichos estão morrendo, as plantas estão morrendo, o rio está contaminado, não tem mais pescaria no rio, não podemos comer um peixe mais. Se comer, já não sabe o que está comendo, pode estar comendo veneno. E quem se contaminou, quem absorveu todo esse metal pesado e está com ele em si, a tendência é só desenvolver doenças. Então a gente já tem 6 anos desse crime e mais para frente a gente vai ter muito resultado de doenças, de coisas que não tinham aqui que vão acontecer. A saúde está muito prejudicada. Olha como é que eu estou tremendo. Isso aqui é parte do minério. Isso é depois do rompimento da barragem que apareceu isso. Como eu, tem vários atingidos com saúde sem diagnóstico, que a gente não consegue um diagnóstico. Eu já fiz todos os tipos de exame e eu não consigo um diagnóstico concreto. Então, deveria mostrar outra parte do minério também. Obrigado a você que acompanhou a AEDAS no ar até aqui. Acompanhe a AEDAS também nas redes sociais, pelo @aedasmg e pelo nosso site aedasmg.org. Nós ficamos por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima semana. Este programa é produzido com os recursos provenientes do Acordo de Reparação.
honramos a memória das 272 joias ceifadas no rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Esta edição teve produção de Julia Holden e Felipe Cunha. A edição de áudio é de Douglas Kissen. O design gráfico do programa no YouTube e nas nossas redes sociais é de Aleph Rodrigues. A coordenação da equipe de comunicação é de Elaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga, gerente geral de participação informada do projeto AEDAS para a UPEBA.